Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Universo Doc. Hoje eu tenho um prazer enorme em receber aqui para essa conversa o Dr. Bernardo Barros. Sem risco de me envelhecer, eu gosto de dizer que eu conheço desde que ele era residente. E aí, durante esse tempo todo, tem acompanhado essa trajetória e a gente vai ter uma conversa hoje muito interessante sobre carreira, sobre pesquisa, sobre consultório, enfim. A gente vai conhecer um pouquinho mais do nosso convidado, que eu vou ler aqui para não dizer bobagem, graduado em medicina pela Gama Filho, era um celeiro fantástico. Muito bom, uma pena realmente. Especialista pela SBACV, MB em cirurgia vascular, doutorado em fisiologia e microcirculação, pesquisador associado à Biovasc, com ênfase em microcirculação e doença venosa, professor adjunto da cadeira de cirurgia vascular da Unirio. Jovem liderança médica também na Academia Brasileira de Medicina. Academia Nacional, desculpe, de Medicina. Bom, seja bem-vindo. Queria agradecer a Alice. Alice, tudo que ela fala de elogio vale 2, porque é uma amiga, né? Então eu costumo dizer isso. É um currículo que, na verdade, foi sendo construído nesses 20 anos. Olhando para trás, passou muito rápido e tenho certeza que todo mundo que chega numa fase da carreira e revê um mestrado, um doutorado, agora como jovem líder da academia, um contato grande com a sumidade da medicina do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. Mas eu fico com essa menção a Gama Filho, como você citou, realmente. Meu pai fez medicina na Gama Filho, que legal. E uma faculdade que tinha grandes mestres, grandes alunos também do Brasil inteiro, deixou realmente pupilos. E uma pena que a gente tenha caminhado para esse tipo de desenvolvimento. Isso é natural, né? O meu colégio fechou, o meu curso de inglês fechou, minha residência fechou, minha faculdade fechou. Então a gente, cada vez mais, e a medicina também está evoluindo muito rápido. Alice, uma amiga de algum tempo, que traz todo esse conhecimento desde a nossa primeira marca no consultório, quer dizer, quando ela fala de medicina, empreendedorismo, a primeira marca que a gente fez foi com ela. Já estamos na segunda, e o resultado é sempre muito ético, é um resultado que traz para a gente a resposta do que a gente quer mesmo, sem exageros. Então, óbvio que é marketing, óbvio que a gente precisa ter um nome, mas queria agradecer você ter me convidado, agradecer a Doc por ter me dado essa oportunidade. Imagina, a gente vai ficar aqui na rasgação de seda, mas para começar, assim, esquentar a nossa conversa, fala para a gente um pouquinho quem é, não o doutor Bernardo, mas quem é o Bernardo. Bom, essa é mais fácil, né? Essa eu convivo todo dia com ele. Sei lá se é mais fácil. O doutor fica mais no consultório, eventualmente nos projetos. Na verdade, eu sou um pisciano, tranquilo, 7 de março. Tranquilo, beirando os 40, um pouquinho mais. E adoro esporte, sou realmente ligado à saúde desde sempre. E pai de 3, namorado há 27 anos da mesma esposa, Carolina, uma médica cirurgiã plástica. Os filhos com 15, 10 e 4 anos, um menino e 2 meninas mais jovens. E que, de fato, sou apaixonado pelo ser humano. E uma parte da medicina vem daí, né? Desse cuidar, desse lidar. Mas é muito em relação a uma coisa... me falam, você é tranquilo, e realmente não me lembro de ter brigado, de ter tido alguma discussão. Eu acho que a gente tem como construir de outras maneiras. Então, passado, presente e futuro, Bernardo, pessoa física, é essa. Bom, eu esqueci que eu tinha que fazer um lembrete, que você pode assistir esse podcast pelo Spotify e ainda pelo portal Universo Doc, além do YouTube. E a gente vai passar os endereços depois. Mas vamos lá. Além de conhecer o Dr. Bernardo, eu conheço também o pai do Dr. Bernardo. Conta um pouquinho de que maneira, se é que houve essa influência, do Dr. Raimundo na tua escolha pela medicina e pela especialidade, já que você seguiu essa mesma trilha. Bom, uma pessoa, como você conhece, uma pessoa também fantástica, óbvio que é meu pai, então eu também posso falar à vontade. Cirurgião vascular de todas as especialidades, desde o pé diabético, a cirurgia endovascular.
Hoje ligado ainda a hospitais, mesmo aposentado, ele volta aos hospitais e trabalha e entra em contratos para que possa atender essa população. Então me ensinou muito essa parte humana também, né? Ele sabe o nome dos filhos e netos dos pacientes, a gente conversa sobre isso no consultório, faz muitas vezes até contra o que o mercado fala, né? Sobre plano de tratamento, sobre exageros mercadológicos. Ele não, ainda é aquele médico que faz por paixão, por emoção, que liga para o paciente, que chora junto com o paciente. E sem dúvida isso para mim foi um aprendizado dia a dia, porta a porta, já que o nosso consultório é porta com porta. Sem dúvida que ele influenciou, assim como ele é muito feliz na carreira, né? Eu acho que quando o nosso pai ou mãe é feliz na carreira, a gente quer seguir, quer ser feliz do jeito que ele é ou que ela é. E ele, na verdade, trouxe essa humanidade. Pensei muito em não seguir a carreira vascular por conta de estar sendo influenciado o tempo todo. Tentei fazer ortopedia, acompanhei um grande cirurgião cardíaco, o Dr. Ricardo Miguel, durante um tempo, e realmente a cirurgia cardíaca também é belíssima, outras especialidades, mas me vi na vascular, né? A cirurgia vascular ela é tão ampla, e a gente percebe na doença venosa, arterial, neuropática, diabética, as subespecialidades, então acabei tentando fugir, mas não consegui, e muito feliz na cirurgia vascular, muito feliz com a evolução, e tudo que eu aprendi na faculdade, 90% do que eu aprendi na faculdade sobre cirurgia vascular hoje está errado, ou um pouco certo. Então a evolução nesses anos, quer dizer, me tornei médico, muito provavelmente por essa influência, e cirurgião vascular também, mas a medicina e a cirurgia vascular que eu faço hoje, completamente diferente, pela qual eu me apaixonei quando eu comecei a carreira, provavelmente. Interessante falar nisso, porque eu acho que a gente pode dizer que essa mudança, que essa evolução toda da medicina, ela não aconteceu só na angiologia e na cirurgia vascular, e também uma palavra que você trouxe, uma frase que você trouxe, eu acho que é importante a gente pensar aqui num podcast que tem esse objetivo de falar de carreira médica. Uhum. Você acha que o que se aprendeu na faculdade, considerando 20 anos atrás, ainda continua sendo ensinado? Você acha que as faculdades estão tentando reformular isso? As faculdades estão preparando esse médico que está saindo agora para esse mercado novo? Esse é um tema pujante agora em relação ao ensino médico, né? Eu sou vice-diretor da Sociedade de Ensino Médico e é uma discussão grande que a gente tem porque muitas faculdades, não vou dizer todas, ensinam a medicina que eu aprendi há 20 anos atrás. A gente foi para o PowerPoint, já não é mais cuspe-giz, como eu aprendi era aquela transparência, ia desenhando. Então, melhorou um pouco, mas a gente precisa evoluir muito, porque a medicina evoluiu nessa rapidez, né? Então, a maioria das faculdades está atrasada, a gente percebe isso nos dados, por exemplo, da prova, que na verdade é uma prova da sociedade, do CREMERGE, do CREMESP, né? Tá. Que tem esse resultado com 50% de aprovação só dos alunos. E é uma prova que não é obrigatória ainda, ou não vai ser, mas só 50% dos alunos estão preparados para a medicina de hoje. Porque tem nos bancos da faculdade ainda professores que não se atualizaram. É uma preocupação que a gente tem. É difícil, a gente tem dificuldades financeiras, metodológicas, mas eu sou um dos que estou tentando trazer o máximo, metaverso, trazer realidade virtual. Eu acho que esse é o caminho para um aluno que entra na faculdade hoje com 18 anos, que eu considero um Jedi, né? Ele praticamente está online, ele não está mais presencialmente na sala. Eu acho que isso tem esse choque de gerações, que a gente pode falar nisso, né, entre o professor, e você é professor também, né? Entre o professor e esse garoto que está do outro lado no banco, talvez hoje seja ainda mais evidente por conta desse salto tecnológico e do salto de tecnologia de comunicação. Você não vê isso? Também. O Assim, podcast não existia. Na minha época, a gente assistia rádio e televisão fechada, quer dizer, aberta, né? E era o que a gente tinha. Hoje, o conteúdo está disponível. E quando você pensa que a maioria dos professores tem mais de 60 anos, eu estou na meia-idade entre os alunos e esses professores, é uma distância muito grande. Eu começo a dar uma aula hoje, em 15 minutos, os alunos estão com o notebook ligado, às vezes até com o celular. E é um dos motivos que eu penso que, de fato, a gente colocar esse aluno no metaverso ou numa realidade virtual vai desfazer parcialmente essa distância. Se eu dou uma aula de 40 minutos numa tela,
cada aluno vai assistir 15 minutos. Então é importantíssimo que a gente atualize e atualize as aulas, né? Eu assisti já algumas aulas em algumas faculdades que falam da medicina de 20 anos atrás. Então atualizaram o meio didático, mas a matéria é a mesma. Então a gente tem que atualizar as aulas. Eu acho que a gente tem dentro disso várias coisas para discutir, como o próprio mercado de trabalho, né? Assim, quando... Eu não estou querendo te fazer parecer velho, não. Mas quando você chegou no mercado, a ideia do consultório era muito lógica. Uhum. Hoje a gente vê vários jovens médicos que chegam ao mercado e o que os espera é o PJ. Verdade. Isso está sendo preparado? Você acha que esse jovem médico está ouvindo falar do consultório clássico e encarando um mercado que é muito diferente? A experiência do aluno ainda é uma experiência pouco imersiva, né? Ele só vai ver consultório ou no internato, se ele tiver oportunidade, ou quando ele sai da faculdade. Então, eu acho que é uma falha. A gente tem, por exemplo, na Unirio, uma liga acadêmica de gestão e empreendedorismo, que legal, que já traz alguma coisa sobre isso. No próprio Congresso Carioca de Cirurgia Vascular, a gente traz inovações, traz pessoas para falar, mentores para falar sobre isso. E a gente estava falando de coach, né? Nada de coach, por favor, mentores. Mentores mais velhos, da minha idade, da mesma idade. A gente tem muito a aprender com as pessoas, mas cuidado com essas vendas, né? De eu sei tudo, eu nunca fiz nada, mas eu sei tudo. E na faculdade, eu acho que o mais importante é que ela seja atualizada. Então, a atualização do currículo, a renovação do currículo, na verdade, é uma falácia. Porque você troca umas matérias, coloca 2 anos de internato, por exemplo, como é agora, e os alunos ficam abandonados na frente de um paciente que não é aquele paciente que ele vai atender na verdade, ou o tipo, ele atende todos os tipos e não da especialidade que ele vai fazer. Então a gente tem muito que aprender para poder ensinar, eu acho. Está faltando os professores e os reitores voltarem para os bancos para analisar qual vai ser realmente o melhor caminho para essas faculdades, além do grande problema do aumento do número de faculdades, né? Não sei se você sabe, uma análise de 2022, só 19% das faculdades tinham um hospital próprio, o que é um absurdo, né? A gente aprende em serviço a medicina. Então mandavam os alunos para cada faculdade, para cada hospital, sem preceptores direito. Então a gente está muito preocupado o tipo de profissional, como ele vai sair dessa faculdade nos próximos anos. Eu queria mudar um pouquinho, ou não, a gente pode dar um pouquinho de tema, porque a gente, como falei antes, a gente se conhece há muito tempo, eu acompanho a tua carreira, e sei que você tem, assim, vertentes, braços, interesses que são muito legais e que eu acho que quando a gente tem um podcast como esse, são interessantes de abordar. Vamos lá. Pra vocês terem uma ideia, a gente pode conversar um podcast inteiro sobre a tua atuação no magistério, como a gente já está falando um pouco sobre isso. A gente pode falar sobre pesquisa, e você tem trabalhos publicados, você tem pesquisa reconhecida acontecendo no momento. O lado empreendedor, né? Essa ideia de olhar o lado de fora, eu diria dizer, por que não, e estudar e buscar soluções, e ainda o braço político. Fala para a gente um pouquinho de cada coisa. Como é que aconteceu Bernardo Barros e magistério? Eu vou resumir e a gente depois faz um podcast de cada tema. Tá bom. Bom, o magistério, na verdade, foi uma realidade por ser expansivo, por não ter muita vergonha. A minha primeira aula foi na 4ª série. Foi um livro da Marangoni, já era de medicina, para você ter uma ideia. Eu fui falar sobre parasitologia e depois eu dei uma aula sobre as fases da lagarta virando borboleta. E por algum tempo a palavra crisálida ficou na minha cabeça, e até hoje, tanto é que eu lembro, que é a formação daquele casulo antes da borboleta ser formada. Então, lógico, fiquei nervosíssimo, né? Isso é uma coisa que a gente ainda fica um pouco, mas isso foi evoluindo. Então, desde a 4ª série do colégio, na faculdade eu era o escolhido para falar, e aí fui melhorando isso. Fiz alguns cursos de oratória, coisas leves, inclusive com mentores fantásticos, até que a gente conseguiu chegar num nível hoje de não ficar tão nervoso quando vai dar uma aula, como vai fazer um podcast tão legal quanto esse, e principalmente passar conteúdo. Eu sou um pouco autodidata e eu tive que buscar conteúdo em centenas de pessoas. Então, hoje o conteúdo está disponível, eu acho que a gente tem que dispor isso. O podcast é uma ferramenta fantástica. A gente falava na minha época da medicina sobre rodas, que a gente rodava vários hospitais.
E o podcast, no carro, você está aprendendo o tempo todo. Então, a gente tem mais ferramenta, eu estou é um foco meu transformar esse ensino e eu aprendo, né? Porque quando você dá aula, você tem que estar sabendo tudo. Então, eu leio o artigo de 2024, porque senão eu chego na aula agora em março e os alunos me perguntam e eu não sei. Então, é uma paixão, tem tudo a ver com a medicina. Eu acho que eu não saí da medicina, porque eu ensino principalmente medicina. Mas quem já teve a oportunidade de dar aula ou ter os alunos, agradecer ao meu chefe, professor Estênio, que também me dá toda a abertura para que a gente faça esses meus projetos exagerados. É uma coisa muito prazerosa o aluno chegar no seu consultório depois, encaminhar paciente, né? Eu já tenho alunos, por causa do meu tempo, eu lembrei que você é vascular, estou com uma paciente assim, vou mandar para o seu consultório. Então, repercute diretamente na sua profissão médica. Você gosta de gente? Gosto. E eu gosto de todos os tipos, raças, cores, decisões religiosas, políticas. A gente vai falar um pouco de política. Eu sou um apaixonado pelo ser humano do tamanho da complexidade. A gente, às vezes, no consultório, a gente convence o paciente a se tratar cuidando dele e não da doença. O Pat Adams foi um dos principais, né, que falaram sobre isso. O filme Pat Adams, eu acho que o médico tem que assistir todo ano, porque a gente esquece daquela necessidade de tocar o paciente, de conversar com a família muitas vezes. Tocar em todos os sentidos, né? Sensibilizar mesmo, né? O toque cura, o toque físico. Então, assim, você tem que estar em contato, você tem que apertar a mão do paciente se você for um pouco mais tímido, abraçar. Eu tenho aquelas pacientes um pouco mais idosas. O meu pai tem uma frase que ele fala, abraço peitoral. Você dá um abraço apertado numa pessoa que está debilitada, ou você devolve um pouco da sua energia para aquela paciente. Então, isso é uma coisa que eu faço, talvez porque eu tenha aprendido com meu pai, mas é uma coisa que me faz bem também. Então, a gente acabou saindo do magistério, mas é importante que esse aluno, né, e eu falo isso o tempo todo para os residentes, atenda pessoas, entenda o problema dela, e aí você vai conseguir oferecer um tratamento. Como eu vou fazer uma confusão aqui em todas as perguntas que eu tinha planejado, vamos lá. Tá bom. Gente falou de magistério, falou de gostar de pessoas, eu acho que a minha provocação foi por conta disso, porque eu acho que magistério é legal e deixa a gente super para cima, desde que a gente goste de gente. E aí vem pesquisa, que tem um lado, assim, quando me fala em pesquisa médica, me parece que existe essa distância desse lado humano da coisa. Como é que você foi? De certa maneira, você tem razão. Aí, antigamente, quer dizer, há um tempo atrás, o pesquisador não era médico, o médico não era pesquisador, o professor também não era pesquisador. O meu contato com a pesquisa foi bem interessante, porque na Gama Filho, você precisava ter um CR, e por alguns décimos eu não tive, quando você se inscrevia no centro de pesquisa que tinha na Gama Filho. Eu fiquei extremamente decepcionado, eu não sabia direito o que era pesquisa na época, mas talvez isso tenha até me incentivado. Da minha turma, quem se inscreveu e esteve presente na pesquisa, alguns nem são médicos mais. Então, para você ver como é que, eventualmente, uma coisa que aconteceu, e várias pessoas falam isso, né? Grandes assumidades, Einstein reprovou em matemática, não sei se isso é uma falácia, mas de qualquer jeito tem essa história. A minha não entrada na pesquisa na faculdade me trouxe para a pesquisa um tempo depois, e aí tem duas coisas. Queria ajudar as pessoas. Eu, na faculdade, eu ainda tinha a minha ideia da medicina era tratar doenças que não tinham tratamento na época. E, óbvio, o HIV era o principal. Então, pesquisar alguma maneira de ajudar essas pessoas. Hoje a gente está em outras áreas. E a segunda coisa em relação a fazer diferente é porque o mundo muda muito rápido. As tecnologias que eu pensei na faculdade estão completamente diferentes hoje. Né? Então, por exemplo, na cirurgia vascular, o laser, a cirurgia endovascular, a espuma densa surgiu em 2000. No Brasil veio bem depois. Então, a pesquisa precisa estar envolvida, quer dizer, a medicina precisa estar envolvida em pesquisa. Um trabalho também de 2022 mostrou que o médico pesquisador, criaram esse termo, ele é importantíssimo para a evolução da medicina. Porque aquele médico que está no consultório, que faz isso muito bem, ele se desatualiza, ele não consegue continuar atualizado. E o médico que está sempre fazendo pesquisa ou envolvido com grupos de pesquisa, ele está lendo mais, ele está up to date o tempo todo. Então, o grande número de pessoas que não tem nem conhecimento em pesquisa me assusta. Eu sou um incentivador, para quem me conhece, faz mestrado, vamos fazer um trabalho, vamos publicar. E comecei em 2010 na UERJ, fazendo pesquisa para laboratório ainda, no Laboratório Biovasc, com o grupo da cirurgia vascular, e aí criei paixão. Então, de 2010 para cá, eu faço pesquisa todos os dias da minha vida.
tanto no consultório, eu estou sempre perguntando uma coisa nova, como em laboratório. E o distanciamento que pode acontecer numa pesquisa, que é quando a gente pensa experimental, não é real na pesquisa clínica, porque você está lidando com o paciente, com pessoas, né? Então, você quer o melhor para ela, você quer descobrir uma coisa nova, e a gente descobriu algumas coisas bem interessantes, por exemplo, como a microcirculação. E é um caminho que eu acho que, se eu puder dar uma dica para os jovens, para os médicos que estão pensando em carreira, pensando em residência, e até depois em consultório, faça pesquisa. Coisas básicas no início, procure alguém, um mentor que possa lhe orientar ao mestrado, e você vai ver o quanto você vai evoluir na carreira. Você vai deixar de ser um médico que seja só marketing, por exemplo, para ser um médico de conteúdo, de entrega e de conhecimento, né? A gente, quando estuda, essa noite eu estava olhando para um novo congresso carioca que vai ter agora, fui provocado de uma palestra, tenho minhas palestras prontas, tenho várias palestras prontas, mas fui provocado e comecei a ler coisas de física. A gente estava falando aqui da metaestabilidade da espuma, coisa que eu faço há 10 anos, espuma, mas nunca estudei tão a fundo a física. Então, quem faz pesquisa está sempre um passo na frente dos demais que não fazem. Legal. E empreendedorismo? Eu acho que assim, tem uma máxima de quando você se formou, e que eu acho que ainda é válido, embora menos, que o médico é uma profissão, um profissional autônomo por excelência, só que não é treinado para isso, não é capacitado, não é acordado para isso durante a graduação e muitas vezes nem durante a residência. De onde que surgiu Eu concordo com você. essa vertente empreendedora? A gente, na medicina, precisa de mais contato com... você falou, todo mundo vira PJ, e PJ é uma empresa. E a gente não está preparado no mercado. Quando você junta 2, 3 médicos, é pior ainda, porque são 3 pessoas que não têm conhecimento discutindo o que eles acham. Eu não me considero um empreendedor formado. Eu estou estudando, tenho estudado muito nos últimos anos. Que quem se considerar formado está com alguma coisa errada. É, né? Verdade, a gente está sempre aprendendo uma dica. Estou lendo um livro novo e tirando vários insights sobre ele. E eu acho que um pouco da minha família, das outras carreiras, da observação do que deu certo, do que deu errado, inclusive do meu pai, que é um médico excelente, mas que não tem essa visão empresarial, né? Porque eu tenho um empreendedor que é mais prático e tenho o que é mais visionário, que quer mudar as coisas. Eu acho que eu até sou mais esse, né? A minha esposa também é mais a pragmática, que faz dar certo aquela empresa. Mas eu acho que você tem que ter um pouco dos dois. E aí ter um pouco do técnico, tem muito a ver com esse livro que eu estou lendo. Quer dizer, a gente tem essas 3 características dentro da gente, e o médico de hoje, a maioria, ainda é só técnico, ele só sabe fazer medicina. E não pode ser assim, porque o consultório não dá lucro, e ele precisa dar lucro para poder você atender com melhor qualidade. Você tem que trazer inovação. Estava falando aqui, fazer uma menção ao professor Rossi, Dr. Rossi Murilo, que comprou um laser transdérmico para ter no consultório. Isso é empreendedorismo. Você trazer uma novidade, furar um pouquinho aquele seu status quo, né, dar aquela insegurança, mas você vai levar a um próximo nível que você precisa. E eu acho que a curiosidade, que também serve para a medicina, serve para mim, para o empreendedorismo. Eu quero coisas novas e eu quero atingir mais pessoas. Já vai para a próxima, né, que é a parte política, mas vou manter o empreendedorismo. Tá. Eu preciso que o que eu faço ou o que eu tenho a oferecer atinja mais pessoas. E aí eu vou para a tecnologia, para os cursos, eventualmente até para livros, né? Eu estou escrevendo um livro um pouco sobre isso. Eu gosto mais de manuais, porque fica prático, fica rápido, e obviamente um podcast como esse também. Assisto muito podcast também da DOC e a parte de empreendedorismo. Então o empreendedorismo ele é necessário para qualquer profissão hoje em dia. Uma pessoa que vende água no sinal, né, tem uma história, comprou 10, vendeu, comprou 100, vendeu e começou a ganhar dinheiro vendendo água, porque ele entendeu, fez uma placa, né, acho que isso tá disponível. Garrafa d'água, R$3, cirurgia para o rim, R$5.000, todo mundo compra. Uma vestimenta diferente, né? Tem ali perto de mim, Laranjeiras, o pessoal do amendoim, que grita, oi! E aí você vai lá e compra, porque tem aquele grito característico. Então, o empreendedorismo, isso para qualquer um, e na medicina é essencial para a medicina do presente e do futuro. Ok. Aí você deu um spoiler, né? Sobre a próxima coisa que eu ia perguntar, que é essa vertente política. Como é que... Vamos tentar organizar assim. Como é que surgiu o Dr. Bernardo
político, interessado em política, envolvido com política? De uma maneira mais direta, eu sou um ente político, acho que todos nós somos, mas aprendi muito com o tio que foi candidato, acabou não ganhando na época, li bastante sobre isso e fui de centro acadêmico, fizemos o primeiro congresso acadêmico de escola particular do Brasil na Gama Filho na época, eu fazia parte da parte de jornalismo, inclusive. A gente lançou um jornal subversivo, chamava O Vírus, contra o centro acadêmico, e aí a gente foi chamado para trabalhar para o centro acadêmico. Então eu sempre fui ligado, mas não à política partidária. E aí entendi que na vida associativa, né, dentro da sociedade, da SBACV principalmente, eu precisava estar presente para dar minhas ideias. Eu tinha muita ideia e não conseguia acesso, então comecei a participar. Isso logo no início, pós-residência. Depois disso, eu vi que para eu atingir mais pessoas, a medicina não estava mais cabendo. Então, eu atender meus 2.000 pacientes no SUS e no privado por ano é pouco. Eu tinha uma ideia de ajudar mais gente. Num congresso internacional, eu vi o método da espuma para varizes, que é um método fantástico, barato, reprodutível, e entendi que era a resposta para tratar varizes no SUS. E cheguei aqui no Brasil achando que eu ia resolver o problema das varizes no SUS. E só dei com o cara na porta. Por quê? Porque eu não era político, eu não conhecia pessoas, eu não tinha o network necessário para implantar uma política pública. E aí comecei a trabalhar na política, e aí a política partidária de fato, inclusive fui candidato a vereador e a deputado estadual com uma evolução expressiva de votos, mostrando que a gente precisa de fato trabalhar isso. A gente precisa se envolver com a política, mesmo que você não tenha um lado, tem que ser o lado, por exemplo, do Brasil, ou o lado das pessoas, ou o lado da saúde, que é o meu. E se eu tivesse hoje um poder político maior, a gente já estaria, em vez de um projeto que a gente já atendeu 1.500 pessoas, por exemplo, em Itaboraí, eu estaria de varizes, tratamento de varizes com espuma, a gente chamou de pernas saudáveis. O primeiro lado é varizes, depois tem a doença arterial, depois tem o pé diabético. Eu não consegui nem sair de varizes, porque eu sou um ente político, quero ajudar. A gente tem uma média de 200.000 pessoas no estado do Rio precisando de tratamento de varizes e eu ajudei 2.000. O projeto da UERJ, que a gente ajudou a montar, já atendeu 15.000, lá no Gafri a gente já passou de 1.000. Então, assim, eu vi que a política era o único caminho para eu entregar mais das coisas que eu aprendi, que eu sei e que eu acho que podem melhorar. A gente tem dinheiro, o Brasil tem uma série de dificuldades, mas tem dinheiro para ser implementado. A gente tem muita gente boa, mas falta, talvez, esse caminho. Precisa alguém para ajudar. Falta conhecimento do legislativo sobre de que maneira ele pode, de fato, atuar para melhorar as condições de saúde? Para a saúde, principalmente, né? Para você ter uma ideia, até 90, a maioria dos legisladores eram médicos. Era a maior carreira. Tá. Hoje em dia é a sexta, o que significa que quem está lá não entende de saúde. Pode entender um pouco de gestão, mas não entende qual é o problema da ponta. E aí você não tem acesso a essas pessoas. Hoje, no Brasil, a política se distanciou muito da rua. Então, o político não sabe o que está acontecendo. Ele inventa políticas públicas que ele acha que vão dar certo, mas não discute, não tem acesso. Da ponta, né? Não tem. E mesmo, por exemplo, os médicos, se forem para a política e ficarem muito tempo sem estar aqui, esquecem, porque já mudou. Né? A gente tem alguns médicos na política há 20 anos que não sabem o que está acontecendo mais. Como a gente falou que a medicina mudou completamente, realmente mudou e essas pessoas não se adaptaram. Então, a gente precisa... não só eu, né? Eu incentivo todo mundo que fala, por que a política? Eu falo, venha candidata, Alice, que eu lhe apoio e tiro a minha candidatura. Porque eu preciso de gente gente que entende, gente que tem conhecimento, gente boa. Isso é um problema político, né? E o interessante é que quem é o meu mentor, né, que na parte política, o senador Portinho, ele falou assim, você precisa de 3 autorizações para entrar na política, da sua esposa, do seu pai e da sua mãe. O meu pai ficou um pouco reticente, mas ele falou, eu preciso que você continue sendo ético. E eu sei que você é. A minha mãe pediu, não rouba, que eu acho que faz sentido. E a minha esposa pediu que a gente, que mesmo eu entrando para a política, eu tivesse tempo para a família e para os filhos. Às vezes você vê, mesmo uma pessoa bem-sucedida que abandona os filhos, não na política, né, em qualquer área, os filhos têm uma deficiência de crescimento, desenvolvimento. Então, com esses 3 pedidos assinados, eu pude entrar para a política. Há 4 anos atrás fui candidato a vereador, fiquei como suplente e agora como deputado estadual fiz quase 9.000 votos, sou suplente também e a gente deve vir mais para frente trabalhando. Mas só de ter tido 9.000 votos eu sou conhecido.
As pessoas abrem as portas para mim, eu converso com pessoas importantes e eu consigo implementar os projetos. Por exemplo, o Pernas Saudáveis foi depois que eu vim candidato. Então, eu tenho certeza que se mais médicos com boas ideias ou outras profissões vierem para a vida política, se envolverem com isso, a gente melhora bastante o Brasil. Legal. Bom, você está fazendo 20 anos de formado. Divide conosco as tuas impressões sobre as preocupações que surgem ao longo da carreira. Primeiro vamos falar disso, assim, neste momento de carreira. Quais são as preocupações que se vê no horizonte? Para frente? É. Bom, primeiro vou mandar um abraço para a turma 98.2 da Gama Filho. Esse ano a gente deve se reunir. Alô, turma 98.2 da Gama Filho. Tive com o Eduardo, que foi, inclusive, acho que presidente do CAMED, né, do Centro Acadêmico, que era da nossa turma, e ele falou que vai organizar uma festa. A gente não se reuniu até hoje, 20 anos de formado. Que vergonha. Se encontrou pequenos grupos, mas esse ano a gente vai se reunir. Bom, para frente, a gente tem a invasão da medicina, né, sem dúvida, por outras carreiras, e isso é um problema não só para a medicina, como para os pacientes. E a gente já começa, infelizmente, a ver grandes resultados negativos nisso. Segundo, o aumento do número de escolas, né? O Brasil é o segundo ou terceiro país com mais escolas médias por habitante, e não falta médico, falta remuneração, falta entrega. Você não pode, por exemplo, ir para um hospital que não tem luva, que não tem seringa, e o médico ser processado porque não fez a cirurgia. Então, a invasão, o aumento do número de faculdades e, principalmente, a piora das condições de trabalho, tanto né? de trabalho quanto de ensino, né? A gente vê isso com bastante preocupação. Eu recebi hoje uma paciente que mora... Ontem, uma paciente que mora na Inglaterra. E ela só faz tratamento no Brasil. Uma brasileira, a gente chama de expatriada, né? Por quê? Porque a medicina no Brasil é muito boa. A medicina privada é excelente. A medicina pública, mesmo assim, é muito boa. A gente tem cirurgia robótica na UERJ, né? Coisa que não se vê no mundo inteiro. Então, o que a gente precisa é entregar para quem faz, dar dinheiro para o lugar que funciona. Se eu não me engano, a USP tem um orçamento que é maior do que o Einstein. Mas a gente tem que dividir esse orçamento, tem que botar em outros lugares também. Desculpa, mas eu acho que essas três preocupações... E diria mais uma, que é a humanização. A gente fala isso, o Congresso foi Humanização e Saúde em 2000, lá na Gama Filho. E hoje isso ainda é um problema. O médico, ele não pode ser desumano. Ele tem que... A gente tenta não fazer muita transferência, né, da doença para o paciente, mas ele tem que estar ali para cuidar de outra pessoa. Deixa eu falar, aqui no podcast do Universo Doc, a gente tem cada um de nós somos 3 âncoras, né? O Renato, eu e o Dr. Guilherme Sargentelli. E a vertente, o lado do Dr. Guilherme Sargentelli é exatamente humanização e saúde. É conversar, é trazer convidados que possam falar, com que a gente possa conversar sobre esse assunto, porque de verdade a gente acredita que é uma carência, uma necessidade, falar cada vez mais com médicos sobre isso. Tá bom, mas e para o jovem? Assim, vamos pensar naquele jovem que fez vestibular e teve o resultado. Passei para a medicina. Você sabe, assim, a maioria das pessoas acredita que passar para a medicina é um grande feito. Mal sabe o que espera depois para passar para uma residência, né? Isso. E para ter uma carreira de sucesso depois. E para ter a carreira de sucesso. Mas esse garoto passou para a medicina e está empolgado. O que você diz para ele sobre ser médico? Eu conversei com você um pouquinho antes e eu tenho um defeito que é ter uma memória gigante de sentimentos, de cheiros, de visão. E eu lembro quando eu passei para medicina. Sério? Eu lembro de eu fazendo vestibular e passando para o 2º semestre. Passei nas faculdades privadas, não passei na pública. E o meu pai chegou para mim e falou, olha, se você quiser escolher a Gama Filho, que foi onde eu estudei, eu pago. A gente se aperta aqui, dá um jeito e paga. Então, foi por isso também, obviamente, um orgulho estudar na mesma universidade que o pai. Sim. E eu tenho no consultório filhas e filhos de pacientes que vão lá tratar comigo que fazem medicina. Inclusive, tem uma que já está formada e que vai lá ainda com a mãe e não fez medicina por conta de eu ter orientado, mas sem dúvida que eu fui um dos que influenciou positivamente. A irmã é dentista. E eu diria assim, mesmo para quem está pensando em fazer medicina, se seu objetivo é ajudar o próximo, faça. Você vai ser muito feliz, independente de ser rico, pobre, de trabalhar no SUS, no privado. Então, o objetivo tem que ser esse, ajudar.
vai ajudar mais, menos, vai fazer clínica, vai fazer cirurgia? Então faça. Sabendo que tem que escolher uma boa faculdade, e mesmo que eventualmente precise fazer mais de uma vez, algumas pessoas vão precisar passar para uma pública, não vão ter condição de fazer, mas é uma carreira extremamente gratificante. Pontuando isso, então eu não falo para ninguém desistir, mas pontuando isso, é uma carreira que necessita de dedicação 100 horas por semana. Então na residência são 60 mais estudos e plantão. Então eu lembro dos meus amigos, por exemplo, indo para a praia e eu estudando, viajando e eu estudando. Para a minha sorte, quer dizer, o que me ajudou é porque eu já tinha o meu relacionamento formado com a minha esposa, né? A gente já namorava, antes da faculdade, eu já namorava com ela. E ela também depois fez medicina, então ela entendia isso. Mas se você tiver esse compromisso, tanto é que as turmas, as pessoas ficam muito ligadas aos amigos da faculdade, porque você acorda e dorme com essas pessoas. Se você quiser ajudar pessoas e for dedicado o suficiente, a carreira está feita. Você vai ter que se atualizar, e aí você aprende o método de estudo. Hoje eu leio artigos com muito mais facilidade, porque na faculdade eu fazia isso o tempo todo. Os livros hoje são online. Na minha época a gente tinha uma conta na Xerox, né? Porque a gente tirava Xerox do caderno, gravava as aulas, então isso mudou um pouco. Mas faça medicina porque você tem esse interesse em ajudar as pessoas e entenda que você vai abrir mão de uma parte da sua vida para ser feliz o resto dela. Então vale muito a pena. A gente falou de quem já está estabelecido, a gente falou de quem está entrando na medicina agora, e para os residentes, para aquele médico que escolheu a especialidade que ele quer, mas com certeza, de vez em quando bate uma insegurança, né? Se é aquilo mesmo, se está no local certo, na especialidade certa. O que você diz para eles? Bom, primeiro vou acalmá-los, porque o residente que não chora não é residente. Então, ou vai chorar porque perdeu um paciente, ou porque não aguenta de tanto trabalhar e estudar, ou porque de fato brigou com outro residente, ou com o chefe, ou com anestesista, se for então, o cirurgião. Chora, ponto. O residente deve chorar. O residente deve se divertir também, porque alguns deles ficam tão ligados a só estudar e só trabalhar, que esquecem de criar um pouco desse outside, né? Quer dizer, criar um pouco da vida social, e isso é importante. Não é um equilíbrio, de longe não é, porque a residência é um momento que você aprende 10 anos de medicina em 1 ou 2 anos. E, de fato, aproveitem, tirem tudo que vocês puderem. Eu tive staffs fantásticos, encontro com eles na rua, tem alguns que se aposentaram e somos amigos, e que durante a residência a gente teve uma série de problemas, não problemas graves, mas assim, discordâncias. O residente, ele quer aprender, mas ele tem que também cativar o seu chefe, ou cativar o seu mentor naquela região. Porque imagina que o médico ali, eu sou professor e tenho residente, né? A gente também está cansado, a gente também tem vida, a gente é mal remunerado, e é mesmo, muito mal remunerado. A gente faz porque a gente ama o que a gente faz. Eu, como professor, tenho um salário que infelizmente não é o que devia ser, mesmo com doutorado, com pesquisa científica. Mas é porque as pessoas não sabem, porque eu faria de graça, né? Aquele salário, na verdade, é um concurso que me deu a possibilidade de ser professor. Então, assim, cativem os seus professores, busquem, mostrem interesse. Não sei se, obviamente, eu fui o melhor residente de todos, mas eu era chato, eu perguntava, eu estava cedo, tive com o meu chefe direto, que é uma pessoa fantástica também, a gente começou cada um a chegar mais cedo, até que quando a gente começou a chegar 5h30 no hospital, ele me deu uma bronca e falou, o horário é às 7. Mas porque tinha essa disputa de eu querer chegar antes dele, era aquela coisa de ver os pacientes antes que ele chegasse. Então o residente, por isso que o nome é residente, antigamente ele morava no hospital. Hoje a gente tem residentes que dão mais plantão do que estão no hospital, que querem juntar dinheiro na residência e acabam não fazendo uma residência ideal. Então procurem uma boa residência, tem de várias especialidades. Se dediquem de fato, passa rápido e aguentem, né? São só 2 anos. Se a gente não soubesse que acaba, a gente não ia aguentar a residência. Mas naquele momento que você está vivendo aquilo ali tão intensamente, pode ter certeza que é um momento inesquecível da vida médica. Legal. Agora eu queria fazer um ping-pong. Eu queria colocar para você assim 3 temas e você falar poucas palavras, o mínimo possível, sobre cada um deles, tá bom? Perfeito. Tecnologia e medicina. O que vem à tua cabeça? Metaverso, luvas com feedback e a realidade para o futuro. Aí é fogo, né? Você fala em luvas com... O feedback, você vai enxergar que está operando e o dedo vai retrair para você sentir, como a robótica, né? Que você tem um feedback ali, que você possa fazer isso para todas as áreas.
Isso me lembrou, não é do tempo de muita gente que está assistindo a gente, mas lembrou Jornada nas Estrelas, Dr. McCoy. Perto disso. Trazer o laser também. O laser hoje cura, trata, resolve para oftalmo, para cirurgia vascular, então... Relacionamento com pacientes. Abrace seu paciente. Vai fazer uma grande diferença. Eu também gosto disso. Nome, receber na porta e abraçar, né? É isso. Começa ali, né? E movimento associativo. Quantos anos envolvido com a SBACV-RJ? Eu entrei ainda antes da faculdade. Eu Sério? fiz instrumentação cirúrgica antes de entrar para medicina, com 16 anos. Como eu sou um pouco assustado por gostar muito do ser humano, isso me angustiava antes de ser médico, não sabia o que fazer. Eu fiz instrumentação cirúrgica e já entrava em procedimentos cirúrgicos, então já tinha essa vivência por conta do meu pai. Tá. E aí, assim que eu entrei na residência, na verdade, eu já me associei. Na época tinha você pode, hoje ainda pode, né, se associar como residente, aspirante, e hoje, como aluno, através das ligas, você pode estar no Congresso de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro. Então, esse ano a gente vai ter também um encontro muito legal. Eu acho importantíssimo, e aí a gente não está falando de parte política, de fazer greve, não é isso. É se unir com pares, com pessoas que pensam da mesma maneira para crescer. Crescer em sociedade, crescer em relação aos pacientes, força política para conseguir fazer as necessidades públicas, por exemplo, né? A saúde pública no Rio de Janeiro é uma desgraça, não porque as pessoas não tentam, mas não sabem como fazer, tem projetos que funcionam e não são replicados, ou eventualmente alguma coisa que acontece de errado mesmo. E uma outra coisa que, infelizmente, é necessário, e a gente está fazendo isso muito na Unirio, e a SBACV está ajudando, é a gente educar os pacientes. O paciente ele não pode ser só tratado, ele tem que ser educado. Então a gente tem um aumento da obesidade absurda nos últimos 50 anos. Por quê? Porque tem muita oferta de alimento que não é tão bom, e a gente não educou esse paciente. Assim como não educou os mais idosos com o WhatsApp, né, que fica escutando o áudio alto e a gente tenta controlar isso, não tem a Danusa Leão, que ensinou sobre boas maneiras, tem que ter Alice Seles para as mídias. Mas eu acho que a gente tem realmente que ensinar, e a parte associativa tem esse caminho. Aprender, ensinar, trabalhar com ente público. Um vascular hoje no Rio de Janeiro não faz nada. 700 vasculares associados, 4.000 acho que no Brasil, mudam a política, por exemplo, do pé diabético, que é um problema grave. Então é importante, mesmo que seja apolítico ou que não esteja ligado diretamente a partido, a gente tem que se ligar a essas associações para crescer como um todo. Legal. Era rápido, né? Eu falei muito. Era uma palavra ou duas, falei o quê, né? Mas vamos lá. Faltou falar alguma coisa? Bom, em relação da minha carreira, né, quer dizer, a parte médica, eu gosto muito de influenciar positivamente as pessoas, porque às vezes a gente fala só de problema, né? Então a medicina é uma carreira fantástica, me trouxe tudo que eu tenho. Me ajuda a passar os dias, os momentos difíceis, porque você vê no outro os problemas que você tem, ou o outro também vê em você e você trabalha isso. Então, como sociedade, e o ser humano ele é assim, quando ele vive em sociedade de maneira positiva, ele vive mais e melhor. Então tem vários estudos sobre isso. E a medicina me traz isso. Então façam, quem tiver dúvida, larga. Se fizer outra carreira, meu irmão fez desenho industrial 2 anos, largou e fez medicina, é anestesista. Então não tenham medo da idade, eu já passei por uma carreira. Se tiverem com interesse, com vontade de ajudar o outro, façam medicina. Tecnologia, inevitável. Né? Não tem mais jeito a gente não ter esse contato, e você falou do empreendedorismo, é uma coisa que eu estou muito envolvido agora, como é que a gente passa isso e tem esse engajamento e essa troca, né, com os outros médicos, principalmente com os médicos que não têm tanto contato online. Eu falei dos Jedi, né, como uma brincadeira, mas os médicos com mais de 60 anos, a maioria não é nativo digital. Não é, né? Não, porque tem um outro que é um expoente. De 40 a 60, que eu me incluo, nós somos analógicos digitais. A gente escreve no papel e passa para o computador. Mas os 30 a menos, eles se entendem como parte daquela tecnologia. Então a gente está entrando nesse mundo. Eu tenho a secretária para marcar consulta, eu tenho a consulta online e a consulta direto com o robô. Porque senão você perde uma clientela. Então, tanto para a carreira, tanto para o aprendizado, a tecnologia, eu acho que se eu puder deixar um recado, se envolvam com a tecnologia, leiam sobre tecnologia, que o futuro nos próximos poucos anos será todo relacionado a isso. Bom,
A gente chegou ao fim, a conversa foi ótima. Eu acho que a gente trocou muita coisa e que fica, para quem está acompanhando a gente, um monte de ideias e feedbacks. E eu diria que estímulo mesmo, sabe? A seguir por aquilo que eu chamaria de um caminho certo. Por favor, me fala das suas redes sociais para que as pessoas que quiserem te ouvir mais, falar mais contigo, que possam te encontrar. Perfeito. Eu vou falar do e-mail primeiro. Tá. O e-mail médico, que os alunos também têm acesso, é dr, de doutor, né? drbernardobarros@gmail.com. E o Instagram, dr.bernardobarros. Então fica fácil, o Instagram com ponto e o e-mail sem o ponto. Se quiserem, inclusive, mais assuntos aqui, que a gente discuta especificamente mais coisas, tanto por lá ou por aqui, vai ser um prazer. O Facebook a gente hoje usa menos, mas o grupo 50+ ainda usa muito, eu recebo muito feedback por lá. Também aí é só Bernardo Barros, não tem o DR. E acho que é isso, de mídia social, a gente tem uma plataforma, mas aí é só para médico, está sendo desenvolvida, mas não vou dar o spoiler aqui, eu venho de novo, se puder, para a gente vir falar só sobre essa novidade. Com certeza a gente vai te receber aqui de novo para essa e para outras conversas. Foi um prazer enorme. Para mim também. Essa conversa, muito bom mesmo. E se você deseja saber mais sobre marketing médico, sobre empreendedorismo, todos os aspectos jurídicos relacionados à medicina, acompanhe a gente no Universo Doc. As nossas redes sociais é Universo Doc no Instagram, no LinkedIn e ainda o site, e no YouTube, universodoc.oficial. Até a próxima. Olá, se você gostou desse vídeo, achou esse conteúdo relevante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, compartilhar esse conteúdo. Além disso, você pode seguir a gente aqui e ver todos os conteúdos no YouTube e também no Spotify.